Oi gente, eu sou o Rodrigo Zofka, estou aqui para analisar para você a derrota do Sport no Campeonato Brasileiro da Série A, Fortaleza 1, Sport 0, e sem perder tempo fica o convite, se inscreva no meu canal no youtube.com/Rodrigo Zofka e me siga também caso você queira no Instagram e no Twitter, @Rodrigo Zofka. E sem perder tempo, vamos lá falar dessa derrota do Leão. Sport que começou com uma formação diferente, colocando o Bárcia no ataque, tirando o Jonathan Gomes. Essa foi a postura, essa foi a formação que quis usar o técnico Jair Ventura contra o Fortaleza. Sport que nos 15 primeiros minutos tomou aquela pressão territorial, foi agredido pela equipe do Fortaleza, o Leão do PC tomou a iniciativa do jogo e o Sport tinha um ponto frágil na sua linha de defesa, que era justamente o Luciano Juba, o Juba que não conseguiu se defender das agressões e das progressões ofensivas do Fortaleza, justamente com o Romarinho e também com o Tinga, lateral direito, de muito vigor físico, e a gente já vem citando aqui ao longo dos jogos que o Luciano Juba está sofrendo defensivamente na lateral direita. Então essa foi a primeira impressão do jogo, que estava 0-0, Fortaleza 0, Sport também 0. O Leão da Ilha só veio atacar de maneira efetiva aos 35 minutos da primeira etapa, no lançamento do meio de campo que encontrou a cabeça do Patrick. Foi aí que o Sport disse: opa, tô vivo, tô jogando contra o Fortaleza no Castelão, porque fora isso, foi muito mais aquele jogo que o torcedor do Sport já está acostumado a 3 partidas de Sport se defendendo, de Sport reativo, de Sport então buscando o contra-ataque. Agora é bom salientar que o Sport tomou bola na trave, o Sport tomou aquela pressão territorial, o Sport foi atacado tanto pelo lado direito como também pelo lado esquerdo e não teve eficiência tática para atacar o adversário. O Sport hoje entrou com 3 atacantes, podemos dizer assim, Marquinhos, Elton e Bárcia, porém no primeiro tempo os 3 não tiveram uma eficiência tática. E isso então prejudica na hora do contra-ataque do Sport. Antigamente o Leão da Ilha estava fechando com 2 linhas de 4, com o Marquinhos povoando o lado esquerdo, Ricardinho, Betinho e Ronaldo se revezando ali no centro do meio de campo, e Gomes e também o Elton. Hoje não tinha Gomes. O Sport então se defendeu basicamente blocado no 4-5-1, exatamente, com o Bárcia fechando o lado direito, com o Marquinhos fechando o lado esquerdo e o Elton centralizado. Essa foi a postura tática, pelo menos do Sport, no primeiro tempo. E quando atacava logicamente no 4-3-3 e às vezes até com o Marquinhos como um meia central, e isso não agregou qualidade ao futebol do Marquinhos na primeira etapa. O Sport no segundo tempo voltou sem alterações, porém logo no começo do segundo tempo o Fortaleza continuou atuando ofensivamente pelo lado esquerdo do sistema defensivo do Sport, em cima do Juba. E no contra-ataque, o Juba fez um pênalti infantil. O Juba é jovem, é um garoto ainda no bom sentido da palavra, cometeu o pênalti. O Wellington Paulista abriu o placar, Fortaleza 1, Sport 0. O Fortaleza não levou muitos sustos ao goleiro Luan Poli, mas o placar era justo. Era justo por quê? Porque o Fortaleza criava, o Fortaleza se aproximava da área do Sport, faltava finalizar mais, faltava finalizar em gol, mas se alguém tivesse que fazer 1-0 naquele exato momento, esse alguém era o Fortaleza, porque o Sport estava uma equipe apática, e essa é a característica de jogo do Sport, um time apático, um time que não vai atacar muito. Vimos um Sport que atacou contra o Goiás porque era a circunstância, era o enredo do jogo, aquele enredo de uma equipe do mesmo nível que a sua vem jogar na sua casa. Logicamente que você também vai ter que atacar, vai ter que propor o jogo, e essa não vai ser a característica do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Eis que o técnico Jair Ventura tentou corrigir algumas situações de jogo, tentou colocar o Sport para cima, e o Fortaleza deu espaços no jogo para o Leão da Ilha. Primeira alteração do Sport foi aos 16 minutos, 2 alterações, entrando então o Rogério e o Bruninho, saindo Betinho, que escapou de ser expulso, e também
tirando o Elton, ou seja, Rogério como falso 9, jogando como centroavante, e o Bruninho para dar aquele passe, aquele chute de longe no meio de campo do Sport. O Sport então começou a ter mais a posse de bola, a tentar pensar, criar um tal de estilo de jogo para, quem sabe, empatar o jogo, e quase empatou o jogo na cobrança de falta do Bruninho. Aos 20 minutos, a bola foi no travessão, na quina do travessão, foi lá quase então o gol de empate do Sport. Sport que depois de ter sofrido o gol, viu o Fortaleza buscando contra-ataque e dando espaço para o Sport atacar. É a característica normal do time do Rogério Ceni. Ataca em bolo quando está em casa, e quando faz 1-0 vai buscar então contra-ataque. Então o Sport teve espaço para jogar no segundo tempo, fez alteração também aos 34 minutos, entrou o Hernani, entrou o Jonathan Gomes, que não começou como titular, saíram o Bárcia e saiu também o jogador, cadê aqui? E saiu também o Ronaldo Henrique, ou seja, tirou o primeiro volante, colocou um jogador mais agudo, o meia, o armador Jonathan Gomes. Tirou o Bárcia porque já tinha Rogério, tinha Marquinhos, que depois saiu para a entrada do Lucas Venuto. Armou com um volante fixo, 2 meias, Bruninho e Gomes. Botou de um lado, do lado direito, Rogério, do lado esquerdo, Marquinhos. Posicionou o Brocador como o camisa 9 padrão. Depois tirou o Marquinhos, colocou o Lucas Venuto, manteve o esquema, conseguiu pressionar um pouco a equipe do Fortaleza. Chutes não existiram praticamente, a não ser nas cobranças de falta. O Sport meteu outra bola na trave aos 42 minutos do segundo tempo. E foi justamente repetindo outra bola, outra cobrança de falta. Luciano Juba, do lado direito do ataque do Sport, lançou a bola para a área, bateu também, podemos dizer assim, foi no travessão. Foi o terceiro lance de grande perigo do Sport Clube do Recife. A cabeçada do Patrick aos 35 minutos da primeira etapa, a cobrança de falta do Bruninho aos 20 minutos do segundo tempo e também essa cobrança de falta do Luciano Juba. Teve também uma outra cobrança que a bola desviou na barreira, tirou o Felipe Alves de tempo, mas também não levou aquele perigo todo. Então é pouco para o futebol de uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro, mas infelizmente essa é a realidade do Sport Clube do Recife. É aquele famoso time que luta para matar o jogo com uma oportunidade. É o time que luta para fazer 1-0, para fazer um 1-0 virar goleada. E não está conseguindo fazer, não conseguiu, melhor dizendo, fazer isso no jogo de hoje contra a equipe do Fortaleza. A postura do Sport foi a correta? Para muita gente foi, porque é o padrão, é o enredo do Sport na Série A. Eu não curto, não gosto desse futebol reativo, mas é o que tem, gente. A gente tem que entender que o que a gente quer é uma coisa, o que a gente tem é outra, e o que tem no Sport hoje é isso. E vai ser isso contra o Palmeiras no próximo domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro, vai ser assim contra Corinthians, contra Atlético Mineiro, contra Flamengo, porque essa é a realidade do Sport Clube do Recife. Então, tecnicamente, um jogo fraco para o Sport Clube do Recife. Taticamente, o Sport não teve a mesma organização que teve contra o Grêmio e que teve contra a equipe do Coritiba, porque a parte física pode já estar pesando. Eu não sou um analista da parte física, mas dá para notar o gás, as substituições, o revezamento de peças. Isso deixa muito claro. Então, fica essa observação. Tecnicamente, o Sport não fez um bom jogo, não finalizou, não agrediu. Bolas que levaram perigo, bolas de cobrança de falta, bolas paradas. Sport taticamente, então tendo essa, mais uma vez, montagem com 3 volantes, às vezes fechando com 5 no meio de campo, às vezes fechando com 4, às vezes estruturando o sistema defensivo com 9 jogadores. E esse é o Sport Clube do Recife. Salientando peça por peça, o goleiro Luan Poli mais uma vez fez uma partida que não comprometeu, precisa se ligar nas saídas de bola. Patrick, muito agudo, muito voluntarioso, mas a cabeça continua daquele tamanho que a gente sempre fala. Do lado esquerdo, Luciano Juba, defensivamente mal. Ofensivamente, sempre vai bem, é agudo, leva perigo, dá assistência, hoje meteu bola na trave. Sistema defensivo do Sport, Maidana e Adrielson. Muito boa a partida de Adrielson, ganhou praticamente todas lá em cima. Melhor em campo para mim no jogo de hoje. Ronaldo, Betinho
E também o Ricardinho, o trio de volantes, Ricardinho muito voluntarioso do lado direito, pisou também do lado esquerdo no dia de hoje. Ronaldo não comprometeu, agora a gente precisa falar sobre Betinho. É a segunda partida de Betinho que ele agride, podemos dizer assim, ou de maneira voluntária ou involuntária. Se for querendo, o Betinho precisa ter a orelha sendo puxada, porque escapou de ser expulso contra o Goiás. Concordo com a colocação do Sandro Meira Hit, comentarista de arbitragem do Sport TV. No jogo contra a equipe do Goiás, o Betinho deixou a mão no jogador da equipe do Goiás. E hoje foi o cotovelo em cima do atleta do Fortaleza e levou só amarelo, por sinal foi o terceiro amarelo, não joga contra o Palmeiras. Então é bom o Betinho esfriar a cabeça, porque uma hora, se ele continuar com essas maldades no jogo, vai acabar prejudicando o Sport. Fechando o time do Sport, Marquinhos apanhou muito no jogo de hoje. A gente sempre espera muito do Marquinhos, mas não foi aquele atleta agudo e eficiente como a gente viu no jogo contra o Goiás. Bárcia muito apagado, podemos dizer assim, e Elton, uma peça praticamente nula no jogo de hoje. Aí entraram o Venuto na reta final do jogo, que a gente não pode analisar o pouco futebol do Venuto. Entrou o Bruninho, que é um especialista em bola parada, vem demonstrando isso. Entrou também o Hernani Brocador, que pouco fez, porque já entrou aos 34 minutos do segundo tempo, ao lado do Gomes, que pisou mais do lado direito, tentou iniciar o ataque, também não rendeu tanto. E o Rogério, gostei de ver o Rogério fazendo a função de falso 9, em 10 segundos de jogo já dominou a bola no peito, já municiou os jogadores que vinham ao encontro dele. Então é uma peça que, se lapidada, se estiver querendo jogar, pode auxiliar e muito essa equipe do Sport. Gente, não queimem o Luciano Juba pelo pênalti, pelo jogo de hoje, pelas falhas defensivas, porque é um atleta agudo. E eu defendo até no Sport, para o Sport, que me acompanha no Twitter, um esquema com 3 zagueiros para potencializar Patrick do lado direito e Luciano Juba do lado esquerdo. Repetindo, tecnicamente, partida fraca do Sport contra a Fortaleza. Taticamente, uma partida que o técnico Jair Ventura armou o Sport para se defender, para jogar mais uma vez por uma ou duas oportunidades. Foi o que aconteceu, mas o Sport não foi competente na hora de colocar a bola no fundo das redes. O Sport volta a jogar então contra a equipe do Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro. E falando sobre o árbitro do jogo, Felipe Lima, lá de Minas Gerais, poderia ter expulsado o Betinho, não expulsou. E essa, para mim, é a grande observação referente à arbitragem no jogo de hoje. Bem, gente, até a próxima. Fica o convite. Caso você queira, se inscreva no meu canal, no youtube.com/rodrigozofka. Aperta o sino das notificações lá no YouTube. E me segue no Instagram e também no Twitter, @rodrigozofka. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.